clemente ou misericordioso. Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos. Louvamos a Deus, o único todo-poderoso, e glorificamos a Ele, o único e digno de ser glorificado. Devemos adorá-lo e pedimos orientação e guiamento somente para Deus. Pois aquele que Deus guiar, não haverá desvio jamais para essa pessoa. E aquele que Deus desviar, não haverá guiamento, não haverá orientação e nem luz para ela. Devemos pedir todos os dias de nossa vida a orientação, a luz do monoteísmo para Deus sempre, o guiamento. Devemos pronunciar com o nosso coração, com a nossa fala, acreditando com o coração e praticando as obras, que é: não há divindade, somente Deus, o único todo-poderoso, e Muhammad é o último dos servos e mensageiros de Deus. Que a paz esteja sobre ele. Recomendo a todos nós, como sempre devemos recomendar todas as sextas-feiras, nossa obrigação é temermos a Deus, sabermos que Deus está sobre nós a nos observar. Ele sabe o que está dentro de cada coração, de cada um de nós. Devemos temer a Ele, pois vários versículos Deus lhe diz no Alcorão Sagrado: ó vós que creem, temam a Deus, e não morram, e exceto vocês sendo verdadeiros tementes, monoteístas. Estamos a falar hoje, nesse grandioso dia, que é o dia da sexta-feira, sobre algumas das coisas do nosso querido profeta de Deus. Quem é esse último mensageiro? Ele é Muhammad, filho de Abdullah, filho de Abdul Muttalib, da origem de Hashim. Hashim é da tribo de Quraish, e a tribo de Quraish pertence ao povo árabe, e o povo árabe vem da família dos filhos de Ismael. E quem que é Ismael? Ismael é filho do querido de Deus, Abraão. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre eles todos. Esse é Muhammad. Muhammad, que teve durante essa vida mundana 63 anos de idade. Viveu 63 anos de idade. 40 anos, quando atingiu seus 40 anos, veio a profecia para ele. Veio o quê? A profecia, a revelação divina de Deus. Quando ele atingiu seus 40 anos de idade, ele ficou 23 anos divulgando a grande revelação, o monoteísmo puro, aquilo que os outros mensageiros vieram. A primeira revelação dele veio aquele versículo que Deus diz no Alcorão Sagrado: leia, ó Muhammad, em nome do teu Senhor que te criou de um lado. Leia. Veio a sabedoria para ele divulgar essa ciência, divulgar essa sabedoria para todas as pessoas. Depois veio o outro versículo dizendo para ele sair no trabalho da divulgação, que é qual? Ó acobertado, divulgue o nome de Deus, divulgue em nome de Deus, divulgue essa palavra, la ilaha illallah, não há divindade, somente a Deus, o único todo-poderoso. Ele veio de Meca, ele nasceu em Meca, recebeu a revelação em Meca onde está o templo que todos os muçulmanos monoteístas viram para rezar para Deus, a Kaaba, sagrada Kaaba, construída pelo profeta Abraão. Ele nasceu ali, recebeu a grande revelação ali e divulgou esse grande Islã. Começou a sua divulgação. Deus ele diz: ó acobertado. Por que acobertado? Quando o profeta de Deus recebeu a revelação de Deus, essa grande revelação pesada, em cima da montanha, veio o anjo Gabriel em sua forma, ele ficou tremendo quando voltou para a sua casa. Então a sua esposa Khadija o encobriu com uma manta. Então Deus manda uma outra revelação, fala: ó acobertado, levante e saia, divulgue em nome de teu Senhor, divulgue e faça as pessoas saírem da escuridão, do monoteísmo,
da idolatria para a iluminação, para a verdadeira luz do monoteísmo, do Tawhid, que é a palavra La ilaha illallah, não há divindade, somente Deus. Então ele foi e saiu para divulgar para as pessoas, para limpar o coração delas do monoteísmo, para limpar as pessoas dessa idolatria que estavam adorando estátuas, estavam adorando imagens, estavam adorando o sol, a lua, o céu, a árvore. Ele falou: não, adorem somente o Criador, Deus, o Magnífico. Que vem aquela surata que diz: Qul huwa Allahu ahad. Diga, ó Muhammad, Deus é um só. Diga, Deus é um só. Allahu Samad. Ele é o absoluto, aquele que não necessita, não precisa de ninguém, e todos necessitam e precisam dele. Lam yalid wa lam yulad. Ele não gerou e nem foi gerado. Ele não é pai, não é filho, ele é o criador de tudo. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. E nada é comparável, nada é igual a ele. Esse é Deus. Divulgue isso, purifique o coração das pessoas. Quando fala aqui, e as suas roupas purifique, as suas roupas verdadeiras que vocês estão a vestir dentro de vocês. Purifique essa vestimenta, a vestimenta monoteísta, a roupa monoteísta, contra a idolatria, contra a escuridão. Lave essa idolatria com o monoteísmo. Isso chama at-tawhid, divulgação do monoteísmo. Então o profeta Muhammad ficou ali a divulgar 23 anos. 10 anos ele ficou divulgando lá em Meca, até que veio uma ordem e ele foi levado aos céus. Ele subiu aos céus. Ali ele foi de encontro com Deus. Ele chegou perto de Deus. Ele foi a criatura que chegou mais próxima do Criador, Deus único, todo-poderoso. Ele não chegou a ver a Deus, porque quando a Aisha, a mulher dele, perguntou: chegaste a ver Deus? Ele falou: o que eu vi foi nur, hijab min nur. Eu vi uma cortina de luz, porque nossos olhos mundanos não conseguem ver Deus. Ele está acima de tudo. Nós, os crentes verdadeiros, vamos ver Deus no paraíso, no dia do juízo final. Então ali Deus decretou para ele as 5 orações como obrigatória. Então ele desceu e lá em Meca ele permaneceu por mais 3 anos, e com 13 anos, nos 3 anos restantes lá em Meca, todos ficaram a rezar as suas orações, as 5 orações que nós hoje rezamos diariamente para Deus, o Todo-Poderoso. Depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi ordenado para que emigre, fazer a imigração. O que é a imigração? A imigração é você mudar de um lugar para o outro. Ou seja, a imigração islâmica significa você mudar do país de idolatria, do país de monoteísmo, para o lugar de monoteísmo, de adoração ao único Deus. Isso é a imigração que ele foi ordenado a fazer. Então ele e os seus companheiros fizeram essa imigração para Al-Medina, a cidade de Medina, onde ele foi e foi recebido e fundou o primeiro Estado Islâmico, a primeira capital islâmica que praticou as leis de acordo com o Corão Sagrado e a sua conduta magnífica, que é o mensageiro de Deus. Que a paz e as bênçãos estejam sobre ele. Então o profeta chegou naquela cidade para praticar o Islã. E ali então, como ele foi legislar, todos aceitaram daquela região o Islã, aí começou a vir todas as outras leis, todas as outras legislação que não estava vindo em Meca. Pois em Meca, durante os 10 anos e os 13 anos, veio apenas a oração como obrigatória. O resto foi somente monoteísmo, tirar a pessoa da escuridão para a iluminação. Agora já em Medina começou a vir a obrigatoriedade do zakat. O que é o zakat? É o rico dar ao pobre, pagar ao pobre. Começou a vir a obrigatoriedade do siyam, que é o jejum. O
jejum do mês do Ramadã, começou a vir a obrigatoriedade do jihad. O que é o jihad? É o combate em nome de Deus, você defender a causa, defender os seus irmãos oprimidos, injustiçados, contra os injustos, contra as pessoas que estão cometendo injustiça. Então, você começou a praticar, a recomendar o bem e a proibir o mal. Foi ali em Meca, foi ali em Medina que o profeta Muhammad viveu 10 anos praticando, vivendo o Islã, colocando as leis, colocando as ordens em prática. Então, o profeta Muhammad viveu a sua vida ali, em Medina, nessa grande hijra, a qual Deus, o único, todo-poderoso, ele disse no Alcorão Sagrado: إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. A ordem para a imigração veio ao profeta de Deus naquela época e para os seus companheiros, mas essa imigração vai até o dia do juízo final, vai até o último dia, obrigado não só para o profeta, obrigado para toda a nação islâmica, é obrigado a fazer essa imigração. Quem que é obrigado? É obrigado a fazer aquele monoteísta, aquele muçulmano que não consegue colocar a sua religião em prática onde ele vive. Ele deve mudar de região, viver junto no ambiente islâmico para conseguir colocar em prática, se ele não está conseguindo colocar em prática a sua religião. Deus, ele diz no Alcorão Sagrado, de cima dos 7 céus, ele manda a mensagem para o profeta de Deus, que a paz e a bênção estejam sobre ele. Deus, ele fala assim: para aqueles que veio ou que vai chegar à morte, que são seres humanos que estão a cometer injustiça uns com os outros, foi decretada a emigração. Emigrem, mudem, pois a terra de Deus é ampla, a terra de Deus é grande. Não fiquem ali sendo injustiçados, não conseguindo praticar as ordens de Deus. Saiam, vão, divulguem a religião, formem um ambiente, formem uma comunidade monoteísta, formem essa comunidade e pratiquem essa religião. Levantem a bandeira do Islã. Deus, ele diz no Alcorão Sagrado: pois assim vocês vão ganhar recompensa perante Deus. E aqueles que não fizerem isso e viverem ali sem praticar a religião, terá o castigo apertado no dia do juízo final. Aí Deus, ele fala, porque Deus não é injusto, ele fala: exceto aquelas pessoas que não têm a capacidade de fazer essa imigração entre homens e mulheres e crianças fracos, que não conseguem ou não têm capacidade de fazer essa mudança. Pois essas pessoas, Deus não vai sobrecarregá-los, não irá castigá-los, porque Deus, ele é o perdoador, o misericordioso. E essa imigração, ela é aberta até o último dia, até chegar o dia de sua morte. Pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. O profeta, ele disse assim: não irá terminar essa imigração, é obrigado para todo mundo fazer, e essa imigração não acabará até o momento do arrependimento. Quer dizer, o arrependimento não acaba até chegar o dia da sua morte. Você pode se arrepender. E o arrependimento não acaba também até o sol, quando nasce no leste, nascer no oeste. Quando o sol nascer no oeste, quer dizer
que não haverá mais arrependimento. Quer dizer que chegou o dia da ressurreição, o dia do juízo final. Então, até esse momento, você é obrigado a fazer a imigração. A imigração para quem? Para aquela pessoa que não consegue viver o Islã, viver praticando as ordens de Deus, viver divulgando a ordem de Deus, viver estudando as ordens de Deus, viver recitando o Corão, estudando o Corão, praticando o Corão, levantando os costumes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se você não consegue fazer isso na região que você vive, então é obrigado, é decretado para